Olá, pessoal! Boas-vindas ao nosso segundo encontro aqui do nosso Clube do Livro sobre pensamento e linguagem, últimas conferências do Luria. Como o primeiro capítulo ficou muito extenso, esse capítulo em especial terá dois episódios, dois momentos. E no primeiro nós discutimos muito a questão do método, do objeto da psicologia para o Luria, da crise da psicologia e de como o Luria acredita que essa crise pode ser superada. E agora, nesse segundo episódio, a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre a atividade e a linguagem, questões muito importantes para a formação da consciência humana. Então vamos agora para o conteúdo da aula. Para o surgimento da consciência, nós devemos levar em consideração dois fatores muito importantes. O primeiro é a atividade e o segundo, a linguagem. Então, a atividade vital humana caracteriza-se pelo trabalho social e este, mediante a divisão de suas funções, origina suas formas de comportamento, independentes dos motivos biológicos elementares. A conduta já não está determinada por objetivos instintivos diretos. Logo em seguida, no texto, o Luria traz o exemplo da plantação. Não há nada de imediato, de biológico, de entendível de um ponto de vista animal, o motivo de um humano jogar sementes na terra ao invés de comê-las. O feijão ele serve para a gente comer. A soja, o milho, o trigo, tudo isso é alimento sendo jogado no chão. Qual o objetivo disso? Então a gente tem aqui, mais uma vez, um desenvolvimento de algo que é abstrato, o futuro. Eu preciso conseguir entender que ao jogar aquela semente vai crescer e, nesse processo de crescimento, eu vou conseguir mais comida. Essa visão de um futuro é algo essencialmente abstrato. É algo que supera as relações imediatas do sujeito com a realidade. Essa atividade, essa relação diferente com a realidade não é vista nos animais. Eles jogam as sementes por coincidência. Então, a semente processada pelo trato digestivo, ela é excretada pelas fezes e a partir daí surgem novas árvores. Mas nenhum animal pega uma semente, cava um buraco e enterra. O outro processo extremamente importante aqui é o da linguagem. Então, primeiro nós temos a atividade, que exige uma relação entre as pessoas e uma relação diferente em relação à realidade. E nós temos a linguagem, que no processo de trabalho socialmente dividido, surge nas pessoas a necessidade imprescindível de uma comunicação estreita, a designação da situação laboral na qual tomavam parte, ocasionando a aparição da linguagem. Então, há uma necessidade de se comunicar para realizar tarefas em conjunto, por exemplo, em uma caçada, para afastar um animal e os seus colegas, as outras pessoas que estão caçando, conseguirem atacar esse animal no momento certo, é necessário uma comunicação. Então, essa comunicação no início é muito mais primitiva, mas no processo de complexificação da atividade, ela se torna mais elaborada. Então, nós temos aí a atividade impulsionando a complexificação da comunicação, da linguagem. Então, quanto mais a atividade se complexifica, mais a linguagem precisa se complexificar. A necessidade impulsiona essa complexificação da linguagem. Nas primeiras etapas, essa linguagem estava estreitamente ligada. Então, no início, a atividade estava ligada à atividade, que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma comunicação simpráxica. Daqui a pouco a gente vê o significado disso. Mas o significado do som dependia da situação prática, dos gestos e da entonação com que era pronunciado. Então, a palavra só era compreendida na situação da atividade, simpráxica. Vamos para isso agora.
A gente tem a simpráxica e a simsemântica. Isso é uma diferenciação que a gente vai ver melhor no próximo capítulo, mas para vocês conseguirem entender esse capítulo, eu fiquei muito confuso quando comecei a ler simpráxica e semântica, mas aqui eu decidi adiantar um pouco para vocês conseguirem estudar esse capítulo com maior tranquilidade, sem ter que voltar para ele depois de ler o próximo. A gente tem a simpráxica e a simsemântica. A simpráxica é a linguagem que só é compreensível diante da atividade. Ela é presente na história do desenvolvimento humano, quando a linguagem só era compreendida diante da realização de uma atividade, e ela é também presente na criança. Então, a criança muito pequena, ela só consegue se comunicar diante dos objetos. A gente viu também isso no grupo dos 7 aulas, onde a gente pensou o desenvolvimento das funções. Então, primeiro, acho que é a quinta aula, onde a gente estuda justamente o desenvolvimento das funções psicológicas, o desenvolvimento psicológico da criança. Então, primeiro nós temos ali a percepção, ou seja, a linguagem também está subordinada à percepção. Todas as funções psicológicas estão subordinadas àquela função principal de um determinado período. A linguagem também não foge disso. Depois surge a memória. Então, quando a memória surge, há um rompimento com a situação imediata. A memória, ela se desenvolve, se destaca como função principal. Ali, um pouco antes dos 3 anos, e fica como função principal até por volta dos 6, 7 anos. E aí, quando é na idade seguinte, o pensamento assume. Né? Então, dos 7 em diante, o pensamento assume ali como a função principal. Se a gente for pensar nessa história, nesse desenvolvimento aí, quando nós temos o surgimento da memória como função principal, a gente tem um desprendimento da relação imediata do sujeito com a realidade, e isso permite um avanço no desenvolvimento dessa linguagem também. Então, a linguagem deixa de ser simpráxica e começa a ser simsemântica. Eu começo a analisar a realidade a partir das conexões que eu crio entre os objetos. Isso é inclusive o salto que vocês podem ler no Pensamento e Linguagem do Vygotsky, que é o salto do pensamento difuso para o pensamento complexo. O pensamento por complexo é um início de conexões entre questões que são faladas, as questões que são vistas, começam-se a fazer as primeiras conexões. E aí a memória tem um papel fundamental. Já no pensamento difuso, não há uma diferenciação tão grande e é uma determinação do meio, das características percebidas, que é muito maior. Então, na semântica, ela começa a ocorrer no momento, e aí o Lurê não fala isso, eu estou fazendo conexões com outros textos, tá bom? A semântica, ela começa a ocorrer justamente no momento em que há uma ruptura com o desenvolvimento da percepção imediata para o desenvolvimento da memória. As idades coincidem, gente, tá bom? E ela generaliza e categoriza, então eu começo a agrupar isso em grupos comuns, eu começo a perceber uma mesa e eu começo a perceber que há diversas formas de mesa. Eu percebo um animal que voa e eu começo a agrupar esse animal que voa em outros grupos de animais que voam. Eu percebo um pote. E aí o Luria faz essa análise um pouco mais complexa no outro capítulo, onde ele vai explicando a construção semântica das palavras, mais especificamente na Rússia, onde os sufixos e os prefixos vão se agrupando a partir da funcionalidade daquele objeto. A gente vai ver isso com mais clareza depois. Ela supera o limite sensorial, então ela se desprende da sensação, da percepção imediata, e ela permite a abstração. Ela permite que eu entenda o objeto de uma forma mais complexa, de uma forma visando a essência da coisa e não apenas sua aparência. E aí qual é a proposta do Luria? A diferença radical entre este enfoque e o da psicologia tradicional é que as origens da consciência humana não se buscam nem nas profundidades da alma,
nem nos mecanismos cerebrais, mas sim na relação do homem com a realidade, em sua história social estreitamente ligada com o trabalho e a linguagem. Eu acho que isso daqui é um ponto muito importante, porque a gente vê aqui a essência da psicologia, eu não diria soviética como um todo, mas de boa parte das abordagens soviéticas. A teoria da atividade, do Leontiev, a teoria do jeito de atividade, do Sergei Rubinstein, a teoria da Ustanovka, do Dimitrios Nadzi. Então, há um grupo de teorias que buscam identificar uma virada ontológica no humano a partir das relações sociais, certo? E esse é o objeto da psicologia cultural, como em alguns momentos a gente consegue perceber que o Luria utiliza nesse texto para se direcionar a essa abordagem. Então, na psicologia cultural, né, a gente vai pensar aí nessa história social dessas relações entre linguagem e trabalho, que estariam no surgimento das funções superiores humanas. E aqui, né, o Luria traz a questão da comunicação, né? Existe linguagem animal? Ele vai trazer aqui essa diferenciação entre a quase linguagem do animal e a linguagem humana. Eu trouxe o termo contágio afetivo porque é o termo usado pelo Vygotsky no pensamento e linguagem, pensamento e fala. Esse contágio afetivo é justamente um barulho, um grasnado, digamos assim, que os animais fazem para comunicar, entre aspas, um perigo. Então, isso não é uma fala, não tem um significado. Há um contágio. O animal contagia os demais animais com a sua ansiedade, com a sua euforia, com o seu medo, com o seu pavor. Então, essa é a forma de comunicação de alguns animais. Há um grasnado, um barulho, que comunica, por exemplo, sei lá, uma alegria. Então, os animais vão ali para aquele lugar, é um barulho que faz com que haja uma tendência desses animais irem para aquele lugar, e lá podem encontrar diversas coisas. Pode ser comida, pode ser um esconderijo, pode ser diversas coisas. Não tem como, não é uma linguagem clara. É simplesmente uma linguagem de excitação e os outros animais vão atrás. Da mesma forma, um barulho que demonstra pavor, apavora os outros animais e todos fogem. Ele expressa o estado, então no caso da abelha, por exemplo, o Luria ele vai dizer que talvez possa haver ali uma certa relação com campos magnéticos. Isso não estava claro na época, não sei como está o estado atual disso, mas ele está dizendo ali que não é uma comunicação por sinais propriamente dito, mas algo que expressa o cansaço da abelha. Então, a expressão do cansaço da abelha determina a distância. Se a abelha está muito cansada, está demonstrando um estado de exaustão extrema, significa que está muito distante. Se a abelha está demonstrando um estado de pouco cansaço, significa que está próximo. E a direção que ela faz os movimentos mostra ali o caminho do qual está. Então é assim que, segundo Luria, provavelmente naquela época, lá na década de 70, ele acreditava que estava sendo comunicado os sinais da abelha, a comunicação das abelhas. E no animal a comunicação ela é muito visual, não há uma comunicação em si. Então, na execução de alguma atividade, o animal pode fazer determinado barulho, mas não há ali também uma sintaxia propriamente dita. Não há uma linguagem propriamente dita. Pode haver um barulho que comunica alguma coisa diante do contexto existente, mas não é uma comunicação clara. Por isso é uma quase linguagem. No humano, nós temos um sistema de códigos que é compreendido por um determinado grupo, que não é específico da situação que está ocorrendo. Então, não é sintáxico mais, a nossa comunicação ela é sim semântica, ou seja, um sistema de códigos, e é um sistema categorial. Então, eu categorizo as coisas ao meu redor a partir da minha experiência, a partir
da utilidade desses objetos a partir do grupo ao qual esses objetos pertencem. Então, eu consigo categorizar, eu consigo expressar a minha experiência enquanto humano a partir de um sistema de códigos categorial, certo? Esse é o final do nosso primeiro capítulo. Então, até o próximo Clube do Livro, onde nós vamos estudar um pouco sobre a estrutura semântica da palavra. Até lá!